E se eu te dissesse que toda a diversidade da vida na Terra começou com erros? E que o mesmo tipo de erro que causa câncer e doenças genéticas também é responsável pela evolução humana. Mas o que exatamente é uma mutação? Nos próximos minutos você vai entender o que acontece no nível molecular quando o DNA sofre uma mutação. Como esses erros surgem durante a replicação? Por que a maioria é neutra ou silenciosa? E como algumas podem se transformar em vantagem evolutiva? Para isso, precisamos começar do básico: o DNA. O DNA é uma sequência de nucleotídeos organizados em pares de bases, A com T, C com G. Essas bases formam códons, trincas que codificam aminoácidos. A ordem dessas bases define a sequência de proteínas, a estrutura das proteínas, a função celular. Mutação é fundamentalmente uma alteração permanente nessa sequência. Durante a replicação do DNA, a DNA polimerasa copia bilhões de pares de bases. Ela é altamente fiel, mas não perfeita. A taxa média de erro é da ordem de 10 elevado a menos 9 por nucleotídeo por replicação, em humanos. Com 3 bilhões de pares de bases, isso significa que cada divisão celular pode introduzir novas mutações. As causas incluem erros espontâneos de pareamento, desaminação química, radiação ultravioleta, agentes mutagênicos químicos e falhas nos sistemas de reparo. Mutação não é exceção, é inevitável. Contudo, nem todas as mutações são iguais. Podem ser substituições pontuais, inserções, deleções e rearranjos cromossômicos. E no nível funcional, silenciosas, missense, nonsense e frameshift. A maioria das mutações é neutra. Algumas são deletérias. Raríssimas são vantajosas. Mas são essas raras que mudam a história evolutiva. Uma única troca de base pode alterar a estrutura tridimensional de uma proteína. Modificar afinidade por substratos, reduzir estabilidade ou criar nova função. Exemplo clássico: a mutuação da hemoglobina S. Uma troca de ácido glutâmico por valina. Uma única substituição. Resultado: mudança estrutural maciça na proteína. E impacto populacional gigantesco. Aqui está o ponto mais importante: mutação não significa doença. Ela significa variação. E variação é a matéria-prima da evolução. Sem mutação, não haveria adaptação. Não haveria diversidade genética. Não haveria seleção natural. Toda inovação biológica começa com alteração genética. Quando uma mutação aumenta a sobrevivência, aumenta sucesso reprodutivo ou confere resistência a patógenos. Ela pode se espalhar na população. Isso é seleção natural. A frequência do alelo aumenta geração após geração. Foi assim que persistiu o traço falciforme, variantes de lactase se tornaram comuns e populações se adaptaram a diferentes altitudes. A evolução não planeja. Ela seleciona o que funciona no ambiente atual. Mas nem toda mutação se espalha por vantagem. Algumas se fixam por acaso. Em populações pequenas,
A deriva genética pode alterar frequências alélicas independentemente da utilidade biológica. E isso também molda o genoma humano. Cada ser humano carrega milhões de variações genéticas. A maioria não causa doença. Muitas nem têm efeito detectável. Mas coletivamente, elas definem diferenças individuais, influenciam resposta a medicamentos e modulam risco de doenças. E continuam surgindo. A evolução está acontecendo agora. Uma mutação pode ser prejudicial em um ambiente, neutra em outro, vantajosa em um terceiro. O contexto ambiental é tudo. Sem pressão seletiva, não há direção evolutiva. Com pressão seletiva, pequenas diferenças se amplificam. Mutação não é um defeito. É um processo inevitável da biologia molecular. Ela é erro bioquímico, fonte de doença, motor da adaptação e origem da biodiversidade. Sem mutação, a vida seria estática, e vida estática não evolui. O que é uma mutação? É uma alteração no DNA. Mas também é a base da diversidade humana, a origem das adaptações, o combustível da evolução. Do erro no DNA à vantagem evolutiva. A próxima grande mudança genética pode estar acontecendo agora, em alguma célula, em algum lugar do planeta. E a história continua sendo escrita em 4 letras: A, T, C, G.